Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite agradável. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Criador, a esses espíritos benevolentes que aqui comparecem para nos auxiliar no entendimento da nossa explanação desta noite, que nos auxiliam através da fluidificação das nossas águas, através do passe individual que cada um recebe segundo a necessidade individual de cada um de nós. E assim, então, vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. E que assim seja. Quando eu recebi a programação das palestras desse mês, eu fiquei muito feliz porque cada um de nós se identifica com determinados capítulos de algum livro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu me identifico com 2 capítulos. O capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, que tenho certeza que nós nos enxergamos em vários itens desse capítulo. O porquê da dor, o porquê que a gente sofre, as causas anteriores e atuais das aflições. E o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Desse capítulo, então, o Departamento da Organização das Palestras orientou para que eu fizesse falando sobre os caracteres da perfeição. E eu fiquei muito feliz porque é um capítulo muito lindo, é um capítulo muito interessante e que eu já li várias vezes e cada vez que leio me emociono por diversos motivos que não vamos falar aqui. No capítulo 17, esse capítulo fala das virtudes que a gente um dia vai alcançar ou já alcançou, fala das maneiras, daquilo que a gente precisa conquistar para sermos felizes. Nesse capítulo nos dá ânimo, força e esperança, porque esses caracteres da perfeição não parecem tão longínquos. Se a gente for ler o Homem de Bem, a gente, nossa, eu estou muito distante de ser um homem de bem. Não. Porque nós, ao longo das nossas existências, nós já estamos realizando atitudes que se encaixam nesses caracteres da perfeição. E acho bem interessante quando a gente consegue fazer correlações e o nosso entendimento e a apreensão do conhecimento ela fica mais sedimentada quando a gente consegue relacionar conhecimentos. Então, por exemplo, lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que é a base da codificação espírita, no terceiro livro ele vai falar das leis divinas ou naturais. Por que naturais? Porque as leis de Deus, elas não desobedecem ou elas não contradizem as leis da natureza. Por isso que elas são naturais. E lá, nesta parte do Livro dos Espíritos, então vai falar sobre a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, de igualdade, de fraternidade, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição. Nossa, mas parece muito difícil, Marlúcia, aprender todo esse conhecimento? Não. Deus, quando nos criou
e nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu também uma inteligência continuada, diferente dos animais, que é uma inteligência fracionada, né? Nos deu uma inteligência continuada e nos deu a consciência. Então, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aonde estão inseridas as leis naturais ou divinas, as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, nós temos a capacidade de analisar os nossos atos, os nossos feitos, perguntando para nós mesmos se isso é certo ou errado. A gente sempre vai saber a resposta, porque a consciência vai nos responder. Então, no desenho animado que aparece um anjinho e um outro anjinho não tão muito bonzinho e que diz, faz isso, aí o outro, não, não faz, isso não é certo. Esse anjinho bom que nos adverte é a nossa consciência. E aí, quando nós, então, fazemos essa ligação entre o conhecimento das leis morais e os caracteres da perfeição, então o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também vai conseguir refletir como é que a gente está hoje. Como é que eu sou hoje? Ou como é que eu estou hoje? Porque hoje eu posso estar irritado, perturbado, intransigente, porque eu posso estar passando por uma situação que não é comum no meu dia a dia e aquilo está me transformando. Então eu posso ser uma pessoa todo dia e de repente hoje eu estou diferente. E eu sou visto e julgado como eu estou e não como eu sou todos os dias. Então, nós somos capazes, sim, de nos autoanalisarmos, né? E de perguntar para a gente mesmo, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz coisas boas? Como é que está a minha evolução moral? Eu estou fazendo todo o bem que eu poderia fazer? Será que a gente consegue nos avaliar ou a gente consegue mais avaliar o outro? A gente não consegue mais apontar o dedo, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. A gente faz isso com muito mais facilidade do que olhar para dentro de nós mesmos, né? Então a gente diz, fulano é avarento, fulano é egoísta, fulano não devia ter feito isso, fulano... A gente faz isso com uma frequência impressionante e a gente não se dá conta, não se analisa, acha que isso é normal. E isso não é legal, né? Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, e aí o Livro dos Espíritos deveria ser um livro que a gente lesse todos os dias. Ou antes de dormir, vou ler uma perguntinha só do Livro dos Espíritos de noite antes de dormir. Ou vou ler uma perguntinha só de manhã antes de ir trabalhar. Ou vou ler o Livro dos Espíritos durante o Evangelho no Lar. Então, cada um lê o seu livro e uma pessoa lê 1, 2, 3 questões do Livro dos Espíritos. E nós vamos sedimentando esse conhecimento, que é o conhecimento, a base da codificação espírita, é o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro que foi publicado, inicialmente com um número de perguntas na primeira edição e na segunda edição com um número maior e as questões que até hoje são. Então, nessa questão 919, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E aí, os espíritos superiores respondem, citando as palavras de um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo, que é uma frase de Sócrates. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na continuação da explicação dessa pergunta 919, Santo Agostinho, que foi teólogo, bispo, filósofo, escritor, e que depois de desencarnado contribuiu muito para a codificação espírita, ele tem várias passagens que ele transmitiu através de médiuns
no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no próprio Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho contribuiu muito para o conhecimento que a gente tem hoje do Espiritismo. E Santo Agostinho, no transcorrer dessa questão, ele fala assim, ele cita várias perguntas, uma delas, será que hoje eu fiz todo o bem que eu podia? Sobre as ações do nosso dia a dia, como se a gente, ao dormir, a gente fosse começar lá de manhã. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu fiz uma prece de gratidão pela minha cama quentinha, porque tem muita gente dormindo nas marquises, na chuva, nesses dias úmidos. Já comecei por aí eu vou dizer, esqueci de fazer prece, amanhã eu tenho que fazer. Aí eu levantei, eu reclamei da vida, eu reclamei que estava com chuva e cerração, ou hoje estava um dia que amanheceu ensolarado, eu agradeci pelo dia ensolarado, né? Eu fiz a minha oração de agradecimento pela comida que eu almocei, pelas coisas que eu fiz durante o dia, eu ajudei alguém, eu promovi o bem, eu melhorei a situação de alguém, eu fiz prece por alguém que estava em sofrimento. Porque a gente deve ter pessoas na nossa vida que a gente conhece, que estão adoecidas, que estão internadas nos hospitais, ou por um criminoso que cometeu um crime hediondo, para que ele se arrependa, para que ele modifique as suas atitudes. A gente pode fazer isso. Isso é fazer o bem. E aí a gente analisando todos os nossos comportamentos. Aí eu briguei com o meu filho, eu fui mal educado com o atendente da farmácia, eu soltei palavrões porque alguém me fechou no trânsito. Eu vou me analisando no meu dia a dia. E aí eu posso dizer, isso foi bom, isso não foi bom. E no dia seguinte eu repito as coisas boas e não repito as coisas que eu me autoanalisei e achei que não eram legais. E a gente vai saber se a gente precisa se melhorar ou não para atingir esses caracteres da perfeição. Por quê? Porque quando a gente se olha no espelho, eu sei que eu repito muitas coisas nas palestras, né? Quem vem sempre vai dizer, nossa, Marlúcia, de novo essa mesma frase? Mas tem muita gente nova aqui, então vou falar para quem está vindo pela primeira vez. Já pensou que fácil seria se a gente tivesse um espelho, quando a gente se olhasse, nossa, mas eu preciso pintar o cabelo, né? Nossa, eu preciso fazer uma limpeza de pele, ou eu preciso trocar de óculos, esse óculos está torto. Se a gente olhasse no espelho e aparecesse assim, você precisa melhorar a impaciência, está muito impaciente, você está muito egoísta, muito avarento, não vai levar nada dessa vida, você está muito ranzinza, muito tirano, né? Já pensou que fácil seria se o espelho nos avisasse, piscasse uma luz de LED vermelha e quando a gente acertasse, ela piscasse uma luz verde? Mas a gente não tem esse espelho mágico, que nem a rainha da Branca de Neve. Isso é só nas fábulas. Então a gente precisa exercitar isso lendo os livros da codificação, fazendo o Evangelho no Lar e lendo o Livro dos Espíritos, principalmente nessa dissertação que Santo Agostinho faz na questão 919, para a gente saber o que a gente está fazendo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele inicia Caracteres da Perfeição, que é o início dessa leitura evangélica que eu fiz ali, que Jesus diz, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus sabia que o povo daquela época nem ia fazer essa análise, que hoje, com a codificação espírita, a gente já consegue fazer essa análise. É claro que a gente não vai ser perfeito como Deus, porque Deus é a perfeição suprema, absoluta. Mas nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A gente já ouviu essa frase? Por quê? Porque nós temos a capacidade, nós temos a qualidade de sermos perfectíveis. A gente tem essa possibilidade. Claro que no mundo de expiação e provas, e nós espíritos que habitamos esse mundo de expiação e provas, nós somos espíritos que ainda temos o mal ciúme, o mal avareza, o mal fofoqueiro, o mal
todas as coisas negativas, a gente ainda tem isso muito dentro de nós, porque nós somos espíritos em evolução. Então, é natural que a gente cometa equívocos, mas o bom é a gente dizer, falei mal da vida alheia outra vez. E isso acontece comigo também. Às vezes eu vou fazer um comentário e eu disse, morde a língua, morde a língua, morde a língua, ou fazer que nem o Chico Xavier, enche a boca de água para a vontade de falar sobre o outro, ou comentar sobre um equívoco que o outro cometeu num momento de dificuldade. A gente não passa isso adiante, né? E qual seria essa perfeição que o Evangelho, segundo o Espiritismo, prega? Que a gente tem, inclusive, um capítulo do Evangelho sobre isso. Fora da caridade não há salvação. Então, essa perfeição é a prática da caridade. Mas como que eu vou praticar a caridade? Utilizando outras virtudes que eu vou estar desenvolvendo, talvez ainda não todas ao mesmo tempo e não todas plenamente, porque a prática de uma virtude ela tem que ser treinada e ela tem que ser treinada todo dia, para que chegue um momento em que essa virtude ela fique automática na nossa vida. Como é que eu vou praticar a indulgência, que é não ser tão rigoroso no julgamento das outras pessoas, se eu não olho para dentro de mim mesmo? Né? E eu já já comentei com a Isabel, quando a gente faz as nossas aberturas, as nossas preces de abertura, que a gente há muito tempo já deixou de achar que era uma coincidência. Hoje, o tema do Evangelho que nós abrimos aleatoriamente para iniciar as nossas atividades da noite de hoje foi a indulgência. E quão é importante a indulgência, porque se nós formos analisar a nossa vida, a nossa caminhada, nós estamos numa fila indiana, rumo a esse progresso. E cada um de nós, para a gente fazer um quadrinho de chamamento, de atenção para nós, assim, nós estamos todos andando numa fila indiana. Na nossa frente, a gente carrega uma mochila com as nossas virtudes, as nossas qualidades, as coisas boas que a gente já conquistou. Mas nas nossas costas, a gente carrega uma outra mochila, que é a mochila dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Mas aí, nessa fila indiana, eu estou caminhando, né? Eu estou olhando para as minhas virtudes, porque é a mochila que eu enxergo. Mas eu estou olhando para a mochila dos defeitos do outro. Então, eu acho, nossa, eu sou muito ótimo, porque eu só estou achando as minhas virtudes. Mas aquele ali tem esse, aquele defeito. Só que aquela pessoa que está na minha frente também tem uma mochila de virtudes. E eu não consigo olhar direito para trás para ver a mochila dos meus defeitos e dos meus vícios. Então, a indulgência é esse saber, essa consciência que nós não somos perfeitos. Então, na hora da gente apontar o dedo, a gente tem que olhar o outro com a caridade de saber que pode estar num dia difícil, por isso está ranzinza, que pode estar sob a influência de obsessores, porque ele sintonizou na hora que ele falou mal do cara que atravessou, a pessoa que atravessou na frente dele no trânsito, que pegou a vaga que ele ia pegar, né? Que parou na frente da garagem. E aí a gente vai olhar para aquele ser com esse olhar da benevolência, da indulgência, da prática do amor incondicional, do amor fraterno. Né? Uma vez me perguntaram como que a gente conseguia atender, porque eu sou da área médica, como que a gente conseguia atender com isenção a pessoa boa e a pessoa ruim, o criminoso e a pessoa de bem? Porque todos são filhos de Deus do mesmo jeito. Que poder eu tenho para fazer esse julgamento? Deus não me outorgou esse poder.
Então, nós temos que tratar o outro sempre como gostaríamos de ser tratados. Essa é a premissa. E aí, então, quando a gente pratica a caridade, a gente vai estar praticando todas as outras virtudes. A gente está sendo, então, indulgente, benevolente. Eu vou fazer o meu trabalho com abnegação, com devotamento. Pode não ser o trabalho que eu almejo? Pode ser. Mas eu vou fazer com abnegação e devotamento porque é o trabalho que paga as minhas contas, que coloca comida na minha mesa, que agasalha os meus filhos. Eu posso continuar me especializando, me aperfeiçoando e chegar no trabalho que eu ambiciono, que eu tenho vontade de trabalhar, né? Mas não significa que eu tenha que odiar ou trabalhar de má vontade naquilo que eu não curto tanto. Então, é esse nosso pensamento de gratidão por aquilo que a gente tem, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa família, pelos ambientes aonde nós estamos inseridos, faz com que a gente, praticando isso, a gente consiga enxergar o outro que tem necessidade de um sorriso, de um carinho, de um amparo, para que, de repente, esse seja o motivo para ele ter um dia mais feliz. E a prática da caridade, se não for amando os nossos inimigos, porque a gente de repente nem tem inimigos, né? Ou que saiba, né? Porque de repente eu fiz uma coisa que eu não me dei conta que fiz e eu constituí um inimigo na vida, né? Ou amar aqueles que vos perseguem, como está na frase do texto evangélico. Talvez a gente nem saiba que tem encarnados perseguindo a gente, mas com certeza desencarnados acho que a gente deve ter. Porque a gente faz coisas erradas, a gente arrebanha espíritos que se assemelham com o nosso jeito de pensar e eles nos influenciam. Isso é o conceito de obsessão, né? Mas, por exemplo, se a gente fizer o bem a quem nos rodeia, fazer o bem de forma imensa a quem está próximo da gente, já é um passo no caminho da caridade. Já é o início da conquista dessa virtude. E aí, quando a gente coloca obstáculos a essa prática da caridade pura, da caridade sem interesse, não é dar uma esmola, não é a caridade material. A caridade material é muito importante, né? Mas não é só a caridade material, a caridade de olhar para o outro desse jeito carinhoso, do sorriso. Uma vez eu passando no corredor do hospital, e isso a gente não tem ideia, né? Mas uma pessoa me cristalizou isso. A gente estava haviam pessoas numa fila para ser atendida num guichê. E eu fui entregar um documento nesse setor do hospital, e não furei a fila porque eu não ia precisar do atendimento do guichê. Eu disse, fulano mandou te entregar. E dei bom dia e dei um sorriso. Bom dia. E aí, falei com a pessoa que já me conhecia, entreguei o papel e fui embora. E aí ela disse assim, era uma senhora, ela disse assim, você não sabe o bem que faz um sorriso. Do nada. Porque eu sorri e dei bom dia para as pessoas que estavam ali, talvez sem querer os meus olhos se encontraram mais com os dela, e ela disse isso para mim. Você não sabe quão é importante um sorriso. E eu disse, que bom, né? Então, um bom dia para a senhora também, e seguiu o meu caminho. Então, quantas vezes a gente não pode dar um bom dia no elevador, com um sorriso, ou chegar para pedir um atendimento, oi, tudo bom? Eu gostaria de comprar isso. Aquele sorriso desarma qualquer mau humor que a pessoa pode estar passando porque não dormiu à noite, porque o filho estava com febre, porque o filho saiu na night e não voltou para casa. Aquele sorriso vai desarmar qualquer mau humor e a gente não se dá conta disso. Isso é a prática da caridade. Um gesto tão minúsculo e que faz tanta diferença. E aí, quando a gente pensa primeiro em nós mesmos, né? Antes de praticar tudo isso, quando a gente... mas eu não vou dar o lugar para essa pessoa porque eu estou mais cansado. A gente não sabe qual foi a jornada que o outro enfrentou.
E eu tenho uma história engraçada, né? O meu avô, que morreu com 95 anos, nasceu em 1903, quando o cometa Halley passou pela primeira vez, já pensou? E aí ele era deficiente físico, ele teve paralisia, foi caminhar com 10 anos e ele caminhava segurando uma perna, né? Não andava de muletas. E aí um dia, no bonde de terno, se andava de terno no bonde naquela época, ele foi praticar caridade dando lugar para uma pessoa. E a senhora não sentou. E ele disse, a senhora não vai sentar? Não, eu estou esperando esfriar o assento. Aí ele, com muito bom humor e um sorriso, então tá, enquanto a senhora espera esfriar, eu continuo sentado. Né? Então, e ele tratou essa situação sem ficar incomodado, com bom humor. Né? Quantas vezes a gente leva a ferro e a fogo uma coisa às vezes tão pequena, né? Porque a gente não está sendo indulgente, porque a gente não está praticando a caridade. Então, quando a gente pensa primeiro em nós mesmos, a gente está sendo egoísta. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, tá vendo? O Livro dos Espíritos é para carregar debaixo do braço. Debaixo do braço o Livro dos Espíritos de um lado e o Evangelho do outro. Ele diz assim, qual o maior entrave para o alcance do progresso moral? E os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Então, a gente precisa alimentar a caridade com a benevolência, com a indulgência, com o devotamento, com a abnegação, para que ela fique robusta dentro de nós e extirpar de dentro de nós aquilo que enfraquece a caridade, que é o egoísmo. Né? Então, o homem de bem, que eu não vou entrar em detalhes, que é o próximo item desse capítulo, eu vou deixar de curiosidade para vocês lerem em casa. Todo mundo, quando chegar em casa antes de dormir, a prece de antes de dormir é ler o capítulo 17, o homem de bem. Né? Brincadeira, né? Mas fica a sugestão. O homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados a ele pelas leis de Deus, pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Todo homem que se esforce em possuir as qualidades do homem de bem, que aí ele fala sobre a humildade, sobre fazer o bem sem olhar a quem, agir com todas essas virtudes que a gente falou hoje, já está no caminho para o alcance dos caracteres da perfeição. Por quê? Porque a perfeição recomendada por Jesus não é a caridade, não é a perfeição absoluta do Pai e do Criador. É essa perfeição relativa que nós somos capazes de alcançar quando a gente segue o nosso modelo e guia, quando a gente tenta praticar no dia a dia o que Jesus praticou. Se nós, ao tomarmos uma decisão, fizéssemos uma pergunta a nós mesmos, o que Jesus faria nesta hora? A gente sempre ia tomar a decisão certa, consultando a nossa consciência. Então, para finalizar, agradecendo a oportunidade de vocês terem vindo aqui hoje, de encontrar todos vocês, que nós possamos, então, estudar esse capítulo 17, o homem de bem, as caracteres da perfeição, o ser de perfeitos, que é o nome do capítulo, que a gente possa ir lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos e estudar as leis divinas ou naturais, né? E buscar esse caminho da perfeição conhecendo o Evangelho do Mestre querido, nosso irmão de todas as horas. Então eu peço então que para que a gente realize a nossa prece de encerramento, que os médiuns se posicionem de pensamento elevado então a esse Pai de perfeição absoluta, que criou a todos nós segundo a sua imagem e semelhança, que nos oportunizou conhecer o nosso irmão querido, para nos ensinar os caracteres da perfeição, para nos ensinar a caridade, o amor ao próximo. Que possamos seguir esse Mestre querido, que está presente em todas as horas das nossas vidas,
que envia anjos protetores, nossos amigos espirituais que nos orientam, e que possamos receber essas orientações quando em sintonia com Ele estivermos. Obrigada, então, Pai, pela oportunidade da vida, pela família que temos, pelo nosso ambiente de trabalho, pela capacidade de trabalhar quando tantos não conseguem ou não podem, pela nossa saúde física, pela busca da nossa saúde espiritual quando aqui comparecemos, agradecendo a todos aqueles que estiveram ou estão envolvidos na manutenção desta casa do caminho de amor, de consolo, de orientação que nos recebe esta casa espírita e todas as outras distribuídas ao longo deste mundo terra. E assim, Pai, certos de que estamos saindo daqui melhores, cheios de mais ânimo, mais fé e mais coragem, para caminhar essa trilha de evolução e de progresso chamada reencarnação. Que a noite de hoje possamos levar aos nossos lares todo esse conhecimento, praticando a caridade de forma plena, trazendo para os nossos lares e para todos os ambientes onde estivermos inseridos a paz e a harmonia, hoje e todo sempre. Que assim seja.